estamos já recebendo o nosso entrevistado do dia aqui. Eu já vou mostrar para você e vou falar sobre ele. Bom, enquanto ele está se assentando, eu vou puxar aqui rapidinho para fazer uma cola, né? E ler aqui o currículo do Eros. Eros, pode puxar isso, pode puxar um pouquinho. Tua câmera vai ser aquela ali. O Eros Consentino Tozeto, ele é natural de Curitiba, gente, morador de Campo Magro desde 2009, empresário que luta pelo desenvolvimento ali do município através do turismo. Ele é advogado e está aqui, ó, bem na minha frente. Boa noite, Eros, prazer em recebê-lo aqui no Boa nosso noite, estúdio. Luciana. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que foi de viagem? É pertinho, né? Da minha casa aqui são 25 minutos, é 25 muito minutos, rápido. não tem. Parece que bom, já foi um dia, né? Parte da cidade, É Almirante isso. Tamandaré. Quase uma coisa só, né? Bom, vamos começar falando sobre as dificuldades desse setor no momento tão terrível que a gente vive, que é o momento de pandemia, né? Como fazer com que o setor de turismo sobreviva a Eros? Está difícil, né? É difícil, né? O setor turismo foi tomado como bode expiatório nessa pandemia. Nós ficamos muito tristes quando vemos que os aviões continuam voando, tudo continua acontecendo e Os nós... ônibus estão superlotados. Não vamos falar de ônibus, porque vai parecer que a gente é contra as cidades, os prefeitos e tudo, mas quando a gente vê que as empresas aéreas se negaram a aceitar que os voos tivessem diminuído a sua capacidade e eles continuaram voando da mesma forma, e o turismo foi proibido de trabalhar, o que nós vimos? Que a pandemia continuou e só cresceu. Então nós vimos que não é o turismo o culpado pela pandemia, né? Então todo o setor está com um grande problema, a parte de hotelaria, a parte de restaurantes, né? Aqui em Almirante Tamandaré, Colombo, Campo Magro, todos Nossa, esses restaurantes turísticos que a gente tem aqui nesta região isso. estão basicamente mortos, né? Estão sobrevivendo com dificuldade. Nossos empreendimentos ali em Campo Magro, por exemplo, né, são, como aqui em Almirante Tamandaré, eles são restaurantes que eles vivem não do restaurante, mas do lazer, né? Exatamente. Eles têm um equipamento preparado para atender o seu cliente durante um dia todo, né? E quando a gente vê, primeiro que toda a economia pode trabalhar durante a semana e nós que trabalhamos aos domingos somos proibidos, né? E aí, quando liberam, não liberam a parte do lazer. Nós entendemos todo o problema, toda essa dificuldade do distanciamento que nós temos que ter, tudo. Mas a gente entende também que tem que haver protocolos, né? E esses protocolos são seguidos. Pelo menos a gente vê lá em Campo Magro, os nossos restaurantes são muito rígidos quanto a isso, sabe? Eles desenvolveram o protocolo, eles seguem o protocolo do Ministério do Turismo, daquele turismo responsável, eles têm selos, tudo, e de nada adianta, né? O poder público, ele não vê isso como importante, né? Então, você veja, uma coisa que a gente sempre fala, o importante para mim é o poder público ter os empreendimentos regulares funcionando. Porque ele consegue administrar. Mas o que acontece? Eles fecham os regulares e os irregulares ficam abertos. E ele não consegue administrar. Então, Que são as festinhas clandestinas. Isso, aí a gente vê tudo isso. Então, quando seria muito mais fácil ser feito o contrário. Vamos dar o apoio àqueles que seguem protocolos, aqueles que estão regulares. Se tiver excessos, que seja multado. Claro, não quer seguir o protocolo. E eles fazem mais do que o necessário. É exemplar. Eu vejo lá em Campo Magro, é exemplar a forma com que os empreendedores tomaram para si a responsabilidade. Eles entendem a questão de cliente interno, cliente externo, o quanto é importante ele tomar conta tanto dos seus colaboradores quanto dos clientes que vão lá visitá-lo. Porque se ele tiver problema com esses clientes ou com os colaboradores, se tiver com os colaboradores, ele não consegue trabalhar.
E se o cliente tiver problema, ele não vai faturar. Então, eles têm essa responsabilidade. E isso não é visto, né, pelo poder público. É uma tristeza, né? E isso, infelizmente, em todos os lugares, não apenas aqui na nossa região, mas eu penso aqui em Balsa Nova, por exemplo. Balsa Nova é uma cidade com uma população bem pequena e as pousadas que tem lá, é uma cidade absolutamente turística, estão abandonadas. Muitas tiveram que fechar durante esse período e fecharam mesmo, demitiram, as pessoas acabaram indo para casa sem emprego. Piora, inclusive, a situação social dos próprios municípios. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o prefeito Casagrande durante os últimos 4 anos. Hoje não estou mais na administração pública, né? Mas eu trabalhei a primeira gestão dele, né? E nós trabalhamos esses 4 anos tentando mudar a matriz econômica da cidade. Então foi feito todo um trabalho para que Campo Magro se transformasse numa cidade turística. Hoje, que triste isso, tanto que no plano de governo do prefeito para quando ele na última eleição, a ideia dele é essa, o empenho para desenvolvimento do turismo como a mola propulsora da economia da cidade. Então, e aí acontece tudo isso, sabe? Então, é muito chato a gente ver que todo um trabalho desenvolvido que está sendo amarrado aqui e o que nós entendemos de mais importante é que não é amarrando o turismo que vai solucionar o problema. E que a gente quer que solucione, que precisa ter solução. Isso, né? A pandemia, ela está aí. Ninguém, a gente vê as pessoas adoecendo, falecendo, cada vez mais perto, mas a certeza que nós temos é a seguinte: nós temos que trabalhar com toda essa responsabilidade e torcer para que o poder público consiga vacinar as pessoas. Estamos torcendo para que seja verdade. Que o Ratinho Júnior hoje até setembro, né, a primeira dose. Todos com a primeira dose. Isso. Então, para que em setembro tenhamos todos a primeira dose, mas mesmo assim nós temos que ter uma consciência muito maior. Que mesmo todos vacinados com essa primeira dose, a pandemia não vai acabar. Claro que não. Né? Então, o mais importante que é um problema cultural, né? O brasileiro tem que ter essa responsabilidade própria, né? De saber isso, que ela não vai acabar, que nós temos que saber conviver com ela, né? Por exemplo, eu hoje trabalho na minha empresa, nós estamos desenvolvendo um projeto turístico, e eu trabalho por volta de 12, 13 pessoas. E a gente faz a questão de nos reunir lá. E quando a gente fala, sempre diz para as pessoas: você vai conversar com alguém? Fique longe. Se afaste. Então essa cultura nós temos que implementar na nossa vida, né? Tanto quanto eu com a minha esposa. As pessoas falam, né? Mas você trabalha com turismo. Poxa, mas minha esposa é funcionária pública. Então, essa inter-relação das pessoas faz com que não interessa aonde que você trabalha, da onde você vem e para onde você vai. Porque o vírus, ele vai correr, né? Lá na minha casa, você tem que se cuidar independente do local onde você está. Isso, porque você veja bem, por exemplo, meu exemplo, né? Minha esposa trabalha na prefeitura, que está funcionando normalmente. Eu trabalho no turismo, que não está trabalhando. Mas qual que é a diferença? Se a gente chega em casa, nós dormimos juntos, né? Então, se esse vírus corre, ele pode vir da prefeitura para o turismo, do turismo para a prefeitura, e assim vai acontecer. Não vai ter uma outra forma de solucionar isso do que aprender a conviver com ele. Tendo responsabilidade, utilizando a máscara, o álcool, a limpeza das mãos e o afastamento social. Essa cultura, ela tem que estar impregnada. Nós temos que entender que temos que acordar assim e dormir assim, pensando nisso. Senão, nada vai melhorar.
E acaba sendo até uma forma de você manter, né? Se você pensar dessa forma, manter um ritmo novo de vida. Ah, mas é difícil, quero voltar a como era antes. Também quero. É, Mas se a gente não tiver este ritmo novo de vida, quem sabe a gente não possa voltar é tão o, cedo. o ritmo vai mudar, a forma vai mudar, mas nós precisamos viver, a economia precisa girar, a gente precisa trabalhar, dar empregos e fazer com que as pessoas... Porque o pior da pandemia, eu acho que todos entendemos as mortes que acontecem e tudo, mas o problema social mata também, né? E as pessoas não veem o, o, o porque a pandemia é esse problema pontual. Estamos aí com tantos 200 e 400 milhões, 488 mil. isso, 488 mil pessoas, né? Quase 500 mil daqui a pouco, mas infelizmente. 500 mil pessoas. Aí nós vemos, tudo bem, nós vamos vacinar, isso vai cair muito, mas e o problema social? Quantos anos a gente vai demorar para retomar todo o emprego que foi perdido, né? As pessoas não têm essa força para voltar como estava, como virar uma chave, né? As pessoas estão com dificuldade para sair desse problema social, essa falta de dinheiro, né, que está acontecendo. Enquanto nós vemos um problema que eu acho é o maior problema da pandemia hoje, é quando o governo federal libera verba que ela não tem a necessidade de ser gasta de forma com licitação. Que a pessoa, o poder público, quando ele tem um dinheiro livre assim, poxa, isso é muito complicado, né? Porque aí o político, ele chega um momento, eu não sei o que acontece, quando ele senta naquela cadeira, ele se transforma. A pessoa se transforma e ela só pensa nos 4 anos, e nos próximos 4 anos, e nos próximos 4 anos. Ela esquece de todo o resto. E aquilo que é feito pela comunidade, que deveria ser o principal para ela, é só o instrumento para ele se perpetuar no poder. Esse é o maior problema do Brasil, cultural, né? Então, as pessoas têm que entender que a política deveria ser, né, eu acredito nisso, uma forma de você se doar por um período para a tua comunidade para fazer ela melhorar. Eu, por exemplo... mas talvez se não fossem 8 anos, não sei, isso é complexo, né? Talvez se fossem 6 anos, enfim, mas você realmente, você fica 8 anos no poder, você torce para eleger alguém que seja seu, para que você continue no poder de alguma forma. Uma perpetuação. E isso, né, é uma coisa que infelizmente atrapalha. De forma alguma auxilia os municípios. Como é o que eu digo, né? As pessoas tinham que ter esse desprendimento, né? Então, eu gosto de usar exemplos. Eu vim do turismo, faço isso com muito amor, né? E fui convidado pelo prefeito para trabalhar esses 4 anos e fui feliz lá, porque a gente conseguiu desenvolver um projeto para a cidade. Então, esse projeto para a cidade, a gente torce, porque hoje eu acho que dei a minha contribuição para a cidade, né? Então... Você que não quis mais ficar ou não foi convidado para voltar? Não, eu não fui mais convidado. Nós tivemos uma conversa no início do ano e aí o prefeito não quis mais que eu ficasse. Mas eu não tinha interesse. Tanto que quando ele sabia que eu não queria e eu sabia que eu não ficaria. Então, foi até uma brincadeira que quando ele me chamou para conversar, eu disse assim, eu sei ler. Eu vim aqui só para me despedir, tanto que no dia anterior eu tinha feito uma postagem no Facebook, já me despedindo, agradecendo ao prefeito, tudo. Porque foram anos de aprendizado, né? A gente fez... Foi a primeira vez que você esteve no poder público, Eric? Sim. Eu sempre... às vezes eu tive algumas oportunidades, mas eu nunca quis, né? Porque
não é, parecia que não era a hora, né? E essa vez não. Essa vez casou, sabe, com o que eu vinha fazendo. Quando eu fui convidado pelo prefeito, eu tinha acabado de terminar um projeto que a gente tinha feito junto à Prefeitura de Curitiba. A minha empresa desenvolveu um projeto para o prefeito Gustavo Fruit, sabe? Então a gente trabalhou os 4 anos da Prefeitura de Curitiba, a gente trabalhou com o Gustavo, mas não no poder público, mas com um projeto contratado. A gente tinha um projeto contratado lá da empresa, da prefeitura, né? Então, com esse desenvolvimento que a gente fez junto a Curitiba, e daí com o convite do prefeito, eu achei que foi uma evolução natural do negócio, né? Você vinha já politicamente trabalhando em Campo Magro? Não, eu não sou político, não quero ser, não tenho o menor... meu problema da política é um problema familiar, sabe? Então, eu tenho meu avô, ele chegou a ser secretário da Agricultura, né? Então, aqueles secretário tampão, sabe? Quando o secretário sai para ser deputado, daí entra no lugar. Então, ele chegou a ser secretário da Agricultura. Mas nunca foi bom para ele a parte política. Porque, como ele não era político, ele sempre teve um cargo técnico, ele era jogado pro interior, então escanteado. Você sabe como é que funciona, né? Sei. Então como ele era um funcionário público do estado, ele foi, tanto que a minha mãe e meus tios, cada um nasceu numa cidade. Então, porque, né, ele passava nessas andanças, mas então tive algumas oportunidades, até minha mãe também trabalhou no poder público, ela se aposentou até no Tribunal de Contas, né? Mas aí, que nem eu disse, eu nunca tive interesse, mas aconteceu, né? Eu sempre digo que a gente não manda na vida, a vida que manda na gente, né? Então, foram 4 anos bem bacanas, aprendi muito, conheci muitas pessoas, eu acho que deixei uma marca para a prefeitura, que é transformar a cidade numa cidade turística. Porque eu sempre brinco, né? Até no dia que eu me despedi do prefeito lá, a gente tava brincando, assim, o que você achou, né? Eu disse, achei bom, prefeito. Você veja bem, no teu primeiro plano de governo não tinha nada falando de turismo. Hoje você diz que o turismo vai ser a mola mestra do município para o desenvolvimento. Então eu tô feliz, né? Cumpriu aquilo que queria. Cumpri a minha missão. Bom, vamos voltar. Tempo que você, pode ir. Com o tempo que você esteve à frente do turismo na região de Campo Magro ali, e como a gente está tudo perto aqui, Campo Magro, Mirante de Tamandaré, tal, temos toda essa região aqui, qual o potencial turístico de toda essa região nossa aqui e como ele poderia ser melhor explorado? Porque temos aqui belezas exuberantes, né? Mas às vezes a gente vê assim, mal explorado ou não explorado adequadamente. Não tem caminhos e tudo mais. Como que você vê que isso poderia ser melhor explorado para trazer mais turistas e tal? Eu digo assim, eu sou uma pessoa de cartilha. Então, eu trabalhei 4 anos seguindo a cartilha do Ministério do Turismo, né? O plano paranaturístico, e desenvolvi o plano municipal de turismo. Quando você vê o Plano Nacional de Turismo, ele tem uma hierarquia ali. Ele tem a hierarquia do Ministério do Turismo, a Secretaria de Turismo, que aqui no Paraná nós temos o Paranaturismo, né? E entre a Prefeitura e o Governo do Estado, tem um ente que é a IGR, a ADETUR. Então é o regionalismo. O governo federal trabalha desde 2003, desde o tempo do Lula, com o regionalismo, né? Então, nós aqui na região metropolitana temos a ADETUR Rotas do Pinhão. Mas as prefeituras, elas não têm uma autonomia para poder fazer as coisas? Então, elas têm. Tem. Mas esse que eu acho que é o erro, que como tem essa IGR, hoje, ela aglutina as 29 cidades da região metropolitana. Só que, quando você vê, há um descompasso, porque, como você falou, a prefeitura tem toda a autonomia.
o Estado tem autonomia, mas o ente federal, ele trabalha com a regionalização. E daí tem esse problema, porque o prefeito, ele esquece da IGR. E aí fica manco o negócio, porque essa IGR seria para buscar recursos, é isso? Porque, você veja, é um negócio muito inteligente, sabe? Que foi feito para o turismo. Então, por exemplo, a IGR, ela é feita para ser gerenciada pelo ente privado, Tá. com o auxílio do poder público. Então, ali há um par e passo, uma divisão, onde eles conseguem trabalhar juntos. Então, o que acontece? Há uma forma de você escutar mais o empresário, porque você veja bem, o que o poder público pode fazer pelo turismo? Nada. Porque a gente tem que entender que o turismo, ele é privado. São hotéis, são restaurantes, são equipamentos turísticos, porque Mas você pode divulgar, né? Fazer uma grande campanha. Isso, a campanha tem que ser pública. Exatamente. Isso que eu digo. Isso precisa ser com urgência, na verdade. Mas isso que tem que acontecer. Mas o que acontece? Quando o poder público quer competir com o ente privado, nós erramos. Então a gente tem que entender que o ambiente favorável é o mais importante. Então, a prefeitura tem que trabalhar com esse ambiente favorável para que todos os empreendedores invistam nos seus empreendimentos. Porque ele, investindo, estando legal, ele vai recolher impostos. E isso vai alavancar a prefeitura. Então, você me perguntou, o que faríamos na região metropolitana para melhorar o turismo? Olha, eu tenho um modo de pensar. Então eu vou dar um exemplo para vocês. A única região turística do Paraná que funciona de verdade Foz do Iguaçu. É Foz do Iguaçu. Por que Foz do Iguaçu funciona? Porque lá o ente público e o privado, eles se unem, eles se ajudam. Para você ter uma ideia, quando o prefeito se elege em Foz do Iguaçu, quem indica o secretário de turismo é o poder, o empresariado. Então, eles se complementam. Mas né? é que ali existem várias eu diria, associações, né? Porque tem de hotéis, tem bares, tem E restaurantes. você fez um trabalho mais. de marketing muito bom já, ele tem, né? Não, ele não tem precisa mais nada hoje ele para tem vários Não, grupos, ele né? anda Então, sozinho. é bacana a gente falar assim, então, porque a gente como acompanha, assim, se você for ver Foz do Iguaçu em 1996, quando foi feita a licitação para transformar o Parque das Cataratas num parque realmente turístico, para dar estrutura, ela recebia 50 mil pessoas por ano. Hoje, com a estrutura que foi dada, ela recebe 2,5 milhões, isso antes da pandemia, né? Então, o que acontece? Nós vemos que tem que ter um bom equipamento, Tem que ter com investimento. estrutura. Então, nós ali em Campo Magro, nós tivemos a oportunidade, como eu penso dessa forma, né? Nós estamos desenvolvendo um parque ecológico lá, Tá. né? E esse parque é para ser um parque internacional. É um parque nos moldes das cataratas. Um parque com estrutura para você receber um grande número de visitantes, mas não para você receber visitantes só aqui da região metropolitana, mas para ser um destino internacional. Então, é nessa hora que você tem que pensar, eu estou trabalhando para Campo Magro? Não. Nós estamos trabalhando para a região metropolitana. É para isso que nós estamos desenvolvendo aquele parque. Para a região metropolitana. Nós fizemos, quando nós iniciamos os trabalhos lá, para que aquilo lá foi feito? Foi feito baseado nos números de 4 milhões de pessoas na região metropolitana, 6 milhões de pessoas que transitam no aeroporto por ano, 11 milhões de pessoas que nós temos no
no Paraná, e mais 55 milhões de pessoas, que é São Paulo e Santa Catarina. Então, quando você junta esse universo, aí você começa a pensar no que eu vou fazer para atrair tanto o internacional, quanto o nacional, o regional, o estadual e o municipal. Então, quando você começa a desenvolver isso, você tem que se desprender do teu município, do teu município mesmo, né? Então, quando a gente iniciou o processo... Até porque o turismo, ele prevê já isso, né? Algo maior, não algo apenas maior. Local. Porque você o veja... local vai receber recursos, enfim. E aquela história, esse primeiro ponto, como eu digo sempre, é bom a gente falar de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu começou com as cataratas. Hoje nós temos Parque dos Dinossauros, Parque de Cera, Parque de Carro, Museu de cera, Porque não adianta você ir só lá, né? Você pode fazer um tour pela cidade. Hoje você não consegue ir nos 30 e poucos pontos turísticos de Foz do Iguaçu em 1 ou 2 dias. Foz do Iguaçu, se eu não me engano, ele estava investindo 60 milhões de dólares agora, a partir desse ano, para transformar o turismo dele de 4 para 5 dias. Então, é nisso que nós temos que pensar. Curitiba é uma cidade muito bacana. Turismo de negócios é o que funciona muito. Mas as pessoas têm que entender. Até eu vou dar uma... Mas aí é que tá. É o ponto que eu queria chegar. Você falou Curitiba, né? Pegando essa parte do turismo, se houvesse uma integração, dá para você fazer um turismo começando em Curitiba, que seria uma parte de negócios, e abranger toda a região metropolitana, fazendo um turismo integrado. Sim, daria certo. Porque sabe o que acontece? Porque aqui é tudo junto, na nossa região. E é isso mesmo. Tanto que a ADTUR é muito inteligente quanto a isso, nesse turismo regional. Eles estão pegando o primeiro anel de Curitiba e eles estão fazendo um circuito ciclístico. Para a partir dele, você começar a desenvolver o turismo. Porque o tamanho de Curitiba e a força dela, ela é tão grande que ela magnetiza. O que acontece? O turista acaba não saindo de Curitiba. Até porque tem pontos bonitos também. Curitiba é muito forte. Quando a gente... eu até tive, há 15 dias atrás, tive uma reunião com o Paulo Hamstead, que é do M-Cities. Não sei se já ouviram falar. M-Cities, ele trabalha com cidades interativas. Que é mostrar... Olha, eu fiquei impressionado com o trabalho deles. Curitiba é tão rica, que ele sim, porque a nossa conversa foi para trazer Campo Magro como um piloto de cidade pequena para desenvolver a cidade interativa. E ele já está fazendo esse trabalho em Curitiba. Então, é tão rico Curitiba que se a pessoa entra num site daquele, que ele mostra toda a riqueza que tem em Curitiba, o turista não consegue sair. E nós, eu tive uma oportunidade uma vez de, um pouco antes da eleição do prefeito Rafael Greca, de conversar com o Ney Prevot, né? É muito amigo nosso, tudo. E eu até brinquei com o Ney. Ney, eu preciso que Curitiba não seja tão egoísta. Curitiba tem que dividir com a região metropolitana os seus turistas. Tem que fazer propaganda da gente. Porque eles não fazem, né? Mas não interessa muito para eles nesse momento. Mas isso teria que ser algo maior. E nessa hora... Os próprios conselhos mesmo, isso, que juntam todos os municípios. É nessa hora que eu digo que a ADTUR é importante. Porque ela agrega esses 29 municípios, né? E, para você ter uma ideia, né? Então, as prefeituras têm que ir se associando, né? A ADTUR. E Curitiba não se associa. Então, de que vale, imagina, de que vale uma associação
do turismo da região metropolitana se Curitiba não se associa? Mas Ele enfraquece, né? Eu concordo contigo, mas esses debates também podem ser levados até para a SOMEC, para dentro da própria Associação da Região Metropolitana. Então, E se tem determinados debates com relação ao turismo, mas que eu acho que são muito pequenos. Por exemplo, existe aí a possibilidade de termos um ônibus, como existe o ônibus turismo em Curitiba, passando pelos pontos turísticos da região metropolitana. Agora me conte, como é que a gente vai fazer isso nos 29 municípios? Em quantos dias a gente vai fazer isso? Enfim, a gente teria que ter algo muito bem esquematizado para isso. Mas se veja bem, você falou da SOMEC, uma grande perda que nós tivemos com a SOMEC. O prefeito da Fazenda Rio Grande, né? Márcio Wozniak, muito bom, como eu gosto dele. Excepcional o Márcio. Era presidente da SOMEC. Hoje, quem é presidente da SOMEC? O prefeito Rafael Greca. Isso é muito ruim para a região metropolitana. Porque ele não tem uma visão fora de Curitiba. Não sou contra o Rafael. Mas o próprio Eduardo Zaviero tem essa visão muito metropolitana. Ele veio aqui conversar com a gente. Mas eu queria que eles aplicassem isso para o turismo. Né? Mas para isso eles têm que ser provocados pelos municípios. Né? Não só provocados, mas até pressionados. Olha, vou te dizer, eu tive foi até engraçado. Eu fui num espetáculo não sei se já ouviram falar do Projeto Broadway, da Giovanna Povas. Giovanna Povas, ela é uma profissional muito importante. Para você ter uma ideia, ela fez o Grêmio Latino. E ela tem um projeto em Curitiba para trazer musicais aqui para a região metropolitana. Nossa, um Grêmio Latino aqui, nossa senhora. Então, e ela tem, ela traz, que nem ela trouxe o cabaré aqui para Curitiba, ela tem um pequeno teatro aqui. Então, a Giovanna é uma pessoa excepcional. Então, e foi feito um evento onde eu encontrei o Rafael. E aí eu fui conversar com ele e disse assim, prefeito, o senhor precisa olhar um pouco mais para a região metropolitana. Queria marcar com o senhor para a gente mostrar para o senhor o quanto é importante a Associação de Curitiba na Detour, para que ela faça parte, para que ela escute o que nós precisamos para desenvolver um turismo que ele saia dessas fronteiras aqui. Curitiba, ela é muito rica, mas nós temos um turismo diferenciado na região metropolitana, né? Então, cada um com a sua sua vocação, né? Cada um com a sua vocação. Aqui, eu vejo, por exemplo, o ecoturismo. Nós aqui trabalhamos com ecoturismo. Hoje, por acaso, né? Eu recebi a visita, eu estava trabalhando lá no parque, recebi a visita do Hélio Guimarães, que é ex-prefeito aqui de Itaperuçu. Grande figura. E nós conversamos bastante, demos muita risada, e eu falei para ele assim, Hélio, você tem que fazer um projeto de turismo para tua cidade. Aí ele disse, mas lá só tem mato, não sei o que lá, assim, olha, Hélio. Mas é isso. Eu até brinquei com ele, disse assim, Hélio, quando a Embratur, eu tive a oportunidade, a Embratur me mandou para a Suécia para apresentar o meu projeto do Parque Ecológico em Gotemburgo. E a gente fica envergonhado quando a gente chega no exterior e vê o quanto o europeu conhece a Amazônia. Eles conhecem aquela parte do norte do Brasil, de Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas, e vocês não têm ideia. Eles conhecem melhor que os brasileiros. Não, eu disse, eu fiquei envergonhado. Eu olho para você e vejo alguém que diz, eu não vou para lá, não vou para o Pantanal ser picado de cobra. A gente fica envergonhado, né? Porque eles falam aquilo com uma propriedade. E daí, voltando aqui Itaperuçu, né? A gente tem que entender que a Mata Atlântica é muito mais rica que a floresta amazônica. Um dos maiores biomas que a gente tem. Nós estamos ela é menor hoje, nós estamos com 3% de Mata Atlântica só, mas ela é muito mais rica. E a gente tem que valorizar isso. Eu disse pro Hélio, a gente não valoriza porque a gente está aqui no meio do negócio. Mas nós temos que valorizar. Mas esses dias a gente estava indo para Cerro Azul, meu Deus do céu, aquele caminho para Cerro Azul é a coisa mais linda do mundo. Falei, gente, eu colocaria aqui alguma coisa voltada ao turismo de uma forma que
faria com o Cerro Azul não vivesse somente, claro que é importante, laranja. né, de laranja e De da mimosa. Poncã, mas que vivesse também do turismo. Então é isso. Mas sabe qual que é o maior problema? É que o nosso gestor, não acredita no turismo. Pois é, Ele não acredita. Então, que nem a gente pra mim parece que é tão lógico, né? Turismo, comunicação e cultura são 3 coisas que são fundamentais juntas dentro de uma prefeitura. E aí a gente que nem a gente estava falando, quando você consegue estar dentro de uma gestão e contaminar o teu gestor com o turismo, ele entende que, por exemplo, nós aqui somos um país pobre. Mais do que isso, Campo Magro, vamos falar, né? É uma cidade pobre. Não que ela queira ser assim, mas nós temos muitas limitações. Campo Magro não pode fazer muita coisa, porque a gente está em 2 áreas de preservação ambiental ali. Almirante Tamandaré e Colombo. Gente. Então, todo aqui mundo por causa do aquífero. Com esses problemas. Então, se nós temos esses problemas, como que nós vamos resolver isso? Né? E a maior forma de você transferir renda no mundo é com o turismo. Sim. É o ecoturismo nesse caso nosso. Não tem outro jeito. E aí as pessoas não acreditam, sabe? Então, eu fico muito feliz porque quando apareceu a oportunidade, foi terminado o projeto, o plano diretor da cidade, aí eu cheguei pro prefeito e disse, prefeito, tá pronto esse negócio aqui, agora nós temos que ter um ponto turístico que atrai as pessoas, que não adianta você ter estradinha, restaurantinho, tudo, que isso tem em qualquer lugar, né? Aí nós conversamos e ele disse até para mim assim, então veja o que nós vamos fazer. Aí eu disse, nós temos 2 saídas aqui, Morro da Palha e a Lagoa Azul, é onde a gente pode implantar uma estrutura de porte, né? Nesse momento ele não acreditou mais em mim, sabe? Porque você veja bem, eu escolhi na época até a Lagoa, tanto que eu tô lá até hoje. Porque se você olhar para a Lagoa, até a conversa com o Hélio foi bem essa hoje, né? Poxa, nós vemos um monte de pedreira aqui, o que mais tem aqui na nossa cidade, aqui em Almirante, Rio Branco, tudo, né? Tem essas pedreiras, para nós aqui a gente não dá valor. Mas a grande vantagem que teve a pedreira para mim, eu estou numa área de preservação ambiental, né? Mas eu estou num lugar totalmente devastado. Já dinamitaram, aí eu tive a sorte de encontrar com um arquiteto ambientalista. Ele olhou aquilo e disse, isso aqui é uma maravilha. Maravilha. O negócio tudo dinamitado, assim, sim. Porque aqui eles não podem dizer assim, você não pode fazer. Claro. Porque já foi dinamitado, já foi todo estragado. Então, a gente vai fazer a mitigação disso. Nós vamos fazer com que isso volte a trazer riqueza. Então, o projeto que foi desenvolvido lá, ele só tem intervenções onde foi dinamitado. E aí, onde não é dinamitado, nós vamos passar com teleférico, nós vamos passar com ponte por cima, então não vai afetar o bioma, né? Muito pelo contrário. Nós vamos só fazer com que isso volte cada vez mais a ser como era antes. A gente falou aqui da situação de Curitiba, né? Vamos voltar aqui aos anos 70. O que era a cidade de Curitiba? Uma cidade do interior, normal como qualquer outra cidade. Precisou um gênio chegar em Curitiba, chamado Jaime Lerner, e transformar a cidade. Poxa, eu vou dizer... Para que alguma coisa acontecesse. Então eu vou dizer para você, eu fico bem feliz, assim, o dia que o Jaime faleceu, né? Eu até postei no meu Facebook. Eu nasci no Portão e a minha idade, eu tinha 6 anos quando o Jaime começou a implantar os grandes eixos, as canaletas, tudo. Eu me lembro como se fosse hoje, porque eu morava na República Argentina e eu vi aquela bagunça, aquela transformação que todo mundo xingava. Virou inferno. Por exemplo, nossa família tinha um prédio onde embaixo era o Banco Banestado, né?
O banco reclamava, o moinho reclamava, o bar reclamava. mundo, né? Poxa, como é que vocês vão fazer essa rua? Ela não dá para passar mais, agora passa um ônibus no meio. Foi muito criticado, né? A 15, quando ele fez a 15... A Rua 15 ele teve que fazer do dia para noite, né? As críticas eram absurdas. Então, que nem... eu vou... Já que você falou da Rua 15, eu vou te mandar um abraço do Márcio Assad, que ele mandou te dar um abraço. Gente boníssima, eu gosto Né? muito dele. E a Rua 15 só é o que é, e Curitiba é o que é, e o Jaime conseguiu fazer tudo isso ainda com a inteligência do tio do Márcio lá, que me foge o nome, que é um arquiteto assim, excepcional, da cabeça dele que saiu a ópera de arame, a estufa, né, tudo aquilo lá. Então, e o Jaime, ele vai continuar vivo por muito tempo. É o que eu deixou falei legado aqui. em Curitiba. Não Por é mais Curitiba. que falem dele o que quiserem. Você vai para esse Miami, homem tem Jaime conhecido no Lerner. mundo inteiro. Você vai ali em Itapuá, tem um projeto do Jaime Lerner que está travado por questões políticas. Você vai para Camboriú. O maior projeto de desenvolvimento de Camboriú hoje é do Jaime Lerner, E você vai aqui pro Rio. Não né? precisa ir muito longe para você ver o Jaime Lerner, né? Então, nós que moramos em Curitiba, aqui Já na região moramos, né? Não, Ou nessa estamos região dentro de metropolitana, Curitiba, a gente tem que dar valor para isso que nós temos, que todo esse problema que a gente brinca de turismo, que Curitiba ela é egoísta, tudo, mas Curitiba fez a lição de casa. Fez. Você pode andar no mundo, você Onde acha for, todo mundo cidades conhece mais Curitiba. lindas, mas olha, a organização de Curitiba, ela é comparável com qualquer cidade da Alemanha. Você pode ir para Hamburgo, você pode ir para Frankfurt, você pode ir para Copenhague, você vai para qualquer lugar, você sente orgulho quando você volta para Curitiba, porque é uma cidade que ela é um diferencial para o Brasil. E Jaime Lerner conseguiu fazer isso por nós. E que foi feita realmente. E nessa hora, não era de Curitiba isso tudo. E nessa hora que a gente tem que dar valor para ele e tem que dar valor para os nossos prefeitos quando eles têm essas ideias mirabolantes. Malucas, né? E porque só com ideias malucas que nós vamos mudar o mundo. Tem que igual estar à aqui, frente. é igual aqui em Tamandaré, há uns anos atrás aí, no início do mandato do prefeito aqui do Gerson Colodel, quando pegou o parque. E o parque se tornou municipal e tudo. Isso. Nossa senhora, nas redes Bom, sociais. primeiro que ninguém acreditava que ia conseguir. Aí nas Depois, redes sociais era só assim. foi parte. Isso aí vai ser mais um lugar para desova de corpos. Onde já se viu isso aí? Nós estamos precisando de rua. Pavimentação, só Pega isso que eu todo falo, esse né? terreno aí, Então. vai constrói casas. Então é onde entra assim aquela mentalidade de fazer o básico e não pensar futuro, não evoluir a cidade. Eu tive até a oportunidade, foi muito bacana, porque eu acompanhei o Thiago, que era ele era diretor de turismo, né, aqui, né, se não me engano. O Thiago, Ele era diretor de turismo, e daí ele me convidava para vir aqui bastante. Nós viemos umas cavalgadas aí. Cavalgadas noturnas. Isso, nós viemos aí. Muito bonitinhas. Muito bacana. Pena tudo. que, né, parou E- tudo. Mas é uma dificuldade de você gerir um monstro daquele, porque o parque, ele é muito grande, né? É muito grande. E a cidade, vamos dizer assim, o poder público, a verdade é essa, não tem a capacidade de gerir um parque daquele para fazer com que ele dê lucro. Mas voltando àquilo que você falou, que as pessoas querem rua, foi uma das coisas que eu falei pro prefeito lá, bem no começo. Eu assim, Cláudio, se você investir no turismo, eu disse para ele, essa pedreira, se a gente fizer, essa pedreira ela vai render para você 3 milhões por ano de impostos. ISS. Tá aqui a planilha. Isso faz com que você faça asfalto, porque a gente sabe, nós somos Campo Magro, quando eu estava lá, 8% do orçamento de Campo Magro era próprio, o resto era Mas todos os pequenos FPM. municípios vivem de Não, FPM. isso que eu estou dizendo. Então,
como que o prefeito Cláudio Casagrande conseguiu fazer o asfalto, que ele está transformando a cidade, né? Fazendo a pavimentação, Eu tenho visto. o objetivo dele é fazer 100% da área urbana pavimentada. Só que ele está tendo que emprestar, e isso vai ser pago, né? E aí, A mesma coisa aqui em Tamandaré. acontece. Vai acabar. Eu acho que não é um erro. A conta vai chegar. Eu não acho um erro. Acho que está fazendo certo. Mas se tivesse, são formas e formas. Cada um pensa de uma forma, né? Então ele pegou o dinheiro emprestado e fez o asfalto e vai fazer. Agora, se tivesse dado apoio para o empresariado, feito o parque antes, você recebendo esse 3 milhões de ISS, você vai pavimentando com recurso próprio, né? Mas são formas, eu não sou prefeito, né? Como eu estava na paz do turismo, eu tenho que pensar com o prisma turisticamente, lógico. turisticamente. Eu sempre vou puxar a sardinha pro lado Como do turismo. eu vou puxar para comunicação, isso é absolutamente normal. Isso, né? Se eu for pensar aqui, eu vou pensar, puxa, mas aqui em Tamandaré foi feito mais ou menos junto, né? O parque e a pavimentação. Faltou cuidar do circuito da natureza. Vamos fazer um barulho já para trazer o parque como o local turístico da região. Então. Mas o parque, eu acredito que ele se sustentará mais para frente, assim que tiver pronto ali o centro de convenções, não por completo, mas uma boa parte. Se souber divulgar. Sim, que tem um centro de convenções ali tal que está saindo. De 5 milhões de reais. Deve ser o centro de convenções. Esperamos que daí ele comece a dar um retorno e tudo mais, né? Porque tem que ter, né? Tem que ter por causa do custo. Apesar que aqui tem o Fundo Municipal do Meio Ambiente, tem muito dinheiro. Apesar que dentro dele ali foi colocado secretarias, daí que dá aquela quebrada, tudo. Eu acredito no centro de convenções, eu acho que é uma coisa importante que a cidade tem que ter, né? Tem que ter. E para grandes eventos, né? Como Curitiba não tem, mas é pequeno. Não, Sim. e como Curitiba não tem um centro de convenções, então, até há uns 15 dias atrás eu vi que lá no Atuba eles estão com interesse de transformar uma pedreira num centro de convenções também, lá, tudo. Então, mas esse tipo, eu trabalhei no Expo Trade, né? Eu trabalhei 5 anos no Expo Trade, né? E foi bem nessa época de mudança. Então o Expo Trade era um grande barracão, e nessa época que foram implantados os auditórios, né? Então foi a época que eu estava lá. Então a gente via que Curitiba realmente não tem isso. Foi feito o estação ali, tentaram fazer a estação, botaram um centro de eventos no 9º andar, que é uma coisa absurda, né? Até funcionou, porque a força política levava tudo para lá, né? Depois o Unimed lá, mas o centro pirou também, sabe que eu nem ele foi bacana durante um bom tempo. Né? Eu nem sabia que tinha um centro de convenções no estação. O estação mas no 9º tem andar. Alguns. Em Curitiba, na verdade, tem alguns centros de convenções, mas não é um centro de convenção municipal. Não, Aí que tá. Mas eu acho que não é necessário ser municipal, porque você veja, vou dar minha opinião, né? Claro, de novo, mas para isso mesmo. Nós vamos sempre nos referir para os melhores, né? Então, eu não quero me referir às coisas de fora, nem de fora do estado, tudo, mas a gente vai partir lá para Foz do Iguaçu novamente. Eu tenho lá Foz do Iguaçu tem um centro de convenções municipal que é lamentável. Está lá jogado as traças do lado do aeroporto, um lugar espetacular, na Avenida das Cataratas. Mas isso é uma questão política. Aí que tá. Falta de visão política. Aí você vê o Rafaim, né? Que está na entrada da cidade também. É um bom lugar, mas não se compara ao lugar onde está o centro municipal lá de Foz do Iguaçu. E o Rafaim é um espetáculo. Você não sei se vocês conhecem lá, mas é espetacular o centro de convenções do Rafaim, do hotel, né? Então, esse é o grande problema do Brasil. Nós não temos essa cultura de uma administração de Estado. A gente só pensa em governo. E aí, quando um prefeito, um governador, um presidente entra, ele
ele quer apagar o que o outro fez. Eu lembro da continuidade. Não, mas não, eu não tenho nenhum problema com ele, não. Eu trabalhei com ele. Mas ele tentava apagar todo o legado do Jaime. Não, mas isso é do político brasileiro. Que nem eu acho que tem poucas pessoas tão inteligentes quanto o Rafael Greca e tão cultas. Porque tanto que você veja que a cultura, quando você fala em cultura de Curitiba, é difícil você não falar do Rafael. Mas quando ele ganhou a eleição do Gustavo, a primeira coisa que ele fez foi acabar com todos os projetos de ciclomobilidade da cidade. Ele deu uma descontinuidade, ele acabou com o projeto das ciclovias, que deixou estagnado pelo menos uns 3 anos. E era um negócio espetacular. Curitiba estava se destacando. Aliás, a única coisa, né? E aí, entre nós. Não, mas é isso mesmo. É duro você... A gente, quando passa pela política, a gente vê o quanto é duro você administrar quando você ganha uma eleição com uma coligação muito grande. Aí você tem diversos problemas ali para você gerenciar. Eu já falo na lata, né? Deve favores. Tem problemas para administrar isso. Poxa, como você pode administrar um município como Curitiba numa coligação de tantas pessoas diferentes? Que na época que era o Gustavo Fruit. Então, mas, gente, todos os demais também tiveram as mesmas coisas e os mesmos problemas. Né? Eu não posso dizer que o Jaime tinha coligações imensas. Nossa. Então, assim, depende do administrador. Mas o Jaime, ele tinha a admiração de todos e todos o seguiam. Você não se coligou para vencer. As pessoas... mesmo a gente lembrando daquela eleição dos 12 dias, dos 12 dias maravilhosos. Né? Então, quando você vê aquilo, existem pessoas que têm essa luz. E o Jaime, os que gostam e os que não gostam, nós temos que reconhecer. Eu vi o próprio Requião falando bem do Jaime no dia da morte, falando de como ele foi um bom prefeito de Curitiba, né? Quando falam assim... Requião, Jaime Lerner, né, tudo, e eles como adversários políticos, eu me lembro de um filme que tinha de Fórmula 1, que era do Jacques Villeneuve e do Niki Lauda. Como eu gostava do Niki Lauda na minha época. O que aconteceu? Eles se odiavam na pista, mas quando aconteceu o acidente com né, aí ele falou assim: você tem que voltar porque eu preciso de você para vencer. Então, o Requião, Jaime Lerner, e eu acho que essa polaridade é importante até para que as pessoas queiram crescer e fazer mais pelo município, né? Mais pelo seu estado, mais pelo seu país, né? Mas, se fosse assim, eu estava feliz, né? Então Bolsonaro e Lula que continuem nessa briga ali, para que um faça mais pelo Brasil do que o outro, mas eu não acredito nisso. Vamos falar do atual, porque o atual sempre nos conta, né? Se não é polaridade, isso é a mediocridade. A gente... Não vamos falar de Lula e de Bolsonaro hoje. De extremos. Vamos lá. Uma coisa que eu sei que é difícil. Eu vou voltar aqui só para eu poder ler os comentários, senão o povo vai ficar bravo comigo. Bacana. E você pode responder todo mundo, mandar abraço do jeito que você quiser, pode olhar para a câmera, fica à vontade, tá bom? Tem bastante gente já participando, então eu vou dar uma paradinha só para chamar aqui para esse povo que tá ligadinho com a gente. Deixa eu só voltar. A cantora Mari Santiago estava dizendo boa noite, Eros Tozeto te mandou palmas. Vocês se conhecem, mas... É uma grande amiga, é uma pessoa que eu admiro muito porque existem pessoas na vida que elas não se entregam, sabe? E eu admiro muito a Mari por isso. A Mari é uma fofa. Agnaldo Murilo, nosso querido cantor aqui de Almirante Tamandaré, o Agnésios. Boa noite, pessoal, manda coração. Boa noite para ele. A cantora Mari Santiago também dá boa noite, lindo para ele. O João Miller, nosso querido amigo aqui da Defesa Civil, diz boa noite a todos e um ótimo programa a vocês. Obrigada. Marilza Santos, mãe do Agnés, dá boa noite, beijo para ela. Um abraço. Emerson Trevisan diz boa noite, amigos do Papo Reto. Boa noite, Emerson. Boa noite.
E ele diz que a região de Cerro Azul lembra muito Minas Gerais. Exatamente. Olha. Conheço muito pouco Cerro Azul. Nossa, é lindo, Cheio é de lindo, curva lindo, e lindo, montanha, lindo. e região montanhosa. E não é a região montanhosa, gente, como é em Tamandaré. É região montanhosa que você olha, é aquele verde. É só verde que você vê na frente. É uma coisa linda. É Só a plantação maravilhoso, de laranja maravilhoso, e- maravilhoso. É laranja. Já para. Jé Ferreira diz, boa noite. Eu vi Curitiba crescer e usar o dragão vermelho, expresso vermelho. Pois Isso nem aí. falha, eu também. Morava no Juvevê e pegava o ônibus na frente do Bamerindos, que antes era oficina mecânica do meu avô, aonde meu pai trabalhou de mecânico quando adolescente. Não sabia que seu pai foi mecânico, ele é filho do Pirajá Ferreira. Ah, bacana. Olha, É. você tá velho, hein? Para. Ele diz assim, Ele falou antigamente... Bomerindos? Jesus! Eu trabalhei com o Zé do Chapéu, Aí, ó. José Eduardo de Andrade Vieira, que era do Bamerindos. Você pare com isso. Você tá querendo se juntar a ele, então, né? Não, longe disso. Na ideia da idade, é? Para com isso. Ele diz, antigamente a gente tinha vergonha de dizer que era de Curitiba. Depois de Jaime Lerner, dá orgulho. E assim está sendo, segundo ele, em Almirante Tamandaré, na gestão do prefeito Gerson Colodel, inovando a cidade. Opinião do nosso querido Gerson Ferreira. Um abraço, Que bacana. Gerson. Abraço. Um abraço pro Gerson. Emerson Trevisan diz, o Parque Aníbal Cury, se fosse nos moldes que era o Parque Castelo Branco, seria top. Você sabe que foi exatamente isso Poxa. que o Requião pensou, até quando ele começou a fazer aqui. Sabe que meu O Aníbal avô Cury. foi administrador do Castelo Branco, né? Ah, é mesmo? Foi. Não Eu passei sabia. muitos domingos lá. Ele foi administrador tanto do Castelo Branco quanto de Vila Velha. Olha aí, então agora eu tô Bacana. vendo da onde vem a sua veia turística. Talvez seja assim. Porque eu acho Vila Velha também maravilhoso. Maravilhoso. É. Gerson Ferreira diz, há tempos atrás eu falei de uma reportagem do Parque Barigui. Ele gasta 10 milhões por ano e fatura 83 milhões de reais por ano. Deixa eu te contar, Gerson, que o Parque Barigui, aquelas que se acham, né? O Parque Barigui, quando foi desapropriado pelo Jaime Lerner, lá na década de 70, e era da minha família Foltran, viu? Então, Olha. tenho uma parte nisso aí, mas o dinheiro Dividendos não veio. não? O dinheiro não veio. Foi desapropriado o troço. O José Ferreira diz, infelizmente, temos o karst no Parque Ambiental. Por Não. isso, não podem ser feitas feiras agropecuárias, como era legal no Parque Castelo Branco. Feiras agropecuárias, tudo bem, mas a gente não precisa Mas a pôr gente tem feira que buscar as agropecuária. nossas alternativas, né? Exatamente. Gente, aquilo ali é lindíssimo lá dentro. Vamos fazer belas trilhas, vamos fazer, de repente, de ciclovias, vamos fazer coisas diferentes ali. E ele O parque disse, ambiental Mas é algo tudo que as bom, pessoas e é o maior têm que... parque ecológico do sul do Brasil. É isso que eu estou dizendo. A gente às vezes se acostuma com o que nós temos e não damos valor. Mas se você der a infraestrutura necessária, vai vir gente de longe pro Só Parque pra Aníbal vir Cury. aqui. Exatamente. Lógico, com certeza. É um lugar Concordo. espetacular. E ele continua, e como era legal ir ao Parque Castelo Branco, era o top na minha época, né, Emerson Trevisan? Pergunta, minha infância foi bem aproveitada e divertida quando os nossos pais nos levavam lá. Tinha muita gente mesmo lá no parque, Tinha muita, né? O Parque Castelo Branco tinha as Agora feiras tá, agropecuárias, eu né? creio que tá meio que abandonado, né? Faz tempo Hoje que eu não ele ouço foi falar de lá. transformado, né? Até num parque de ciências, foi uma época, né? Mas a última vez que eu estive lá, até fui fazer uma caminhada daquelas da Emater, né? Aquelas caminhadas da natureza. Estava bem abandonado mesmo. Que pena. É uma tristeza. A cantora Mari Santiago tá mandando um monte de coraçãozinho aqui. Deixa eu ver quem mais está participando. O Gerson de novo, o Gerson tá empolgado hoje com a história. Prost, Ayrton Senna sim, Lula e Bolsonaro não, né? Nunca. Na vida. Jess, concordo. Gente do céu. Prost, apesar que eu não gostava do Prost não, né? Mas Prost e Ayrton Não, mas o Senna Prost, sim, dava uma briga um dependia interessante. do outro ali. vice-versa. Apesar que eu gostava mais o depois, porque o Schumacher era muito bom. Tem- Schumacher e Senna. É que tem até uma história do Prost e do Senna, um grande prêmio de Mônaco, é uma coisa emblemática. O Senna disparado na frente e correndo, né? E o empenho dele era dar a volta em cima do Prost que estava em segundo. E o que aconteceu? Com essa vontade dele tão grande, ele acabou batendo e perdendo a corrida. Mas a vontade dele
O gosto dele não era esse. ganhar, era humilhar o próximo. Então, essas rivalidades são importantes pra gente, né? A vida faz bem pra nossa vida. E se a gente for mais atrás, né? Nelson Piquet e Nossa. o Emerson Fittipaldi, vão trazer Nossa. outros nomes pra cá. O Jair Ferreira diz James Hunt e Nick Lauda. James sim, Hunt e olha Nick só. Lauda, esse mesmo. Deu Isso risada, mesmo. olha aí. Esse é o filme. Marcos Alves Chegou a me diz, arrepiar boa agora. noite, nosso amigo Madruga. Um abraço aí pro Madruga. Hoje ele veio aqui atrás do José Eduardo. Não achou o José Eduardo, mas me achou. E a gente começou a conversar um monte aqui. Um abraço, Madruga. Aliás, ele estava com vários protocolos de iluminação, porque tá feia coisa aqui no setor de iluminação pública, senhora Delede. Vê se faz alguma coisa na cidade uma vez. Empresa que ganha licitação tem que trabalhar cá entre nós. Cantora Mari Santiago participando, diz, admiro muito você, Eros Tozeto, coragem, ousadia e profissionalismo são suas marcas. Tem visão perfeita obrigado. para o turismo e te mandou palmas. Obrigado. Tá falando da Mari, é? Não, eu não. Acho que eu gosto tanto dela, assim, ela tá fazendo um carinho aí pra mim. Não, eu acho que ela também gosta muito de você. Ela fala super bem. Eu tô brincando, mas ela fala realmente super bem de você. O Jair Ferreira diz, pista de rolimã, jogos de... Nossa. Olha, pista de rolimã ali naquele parque, eu mesma ia me divertir muito, viu? Que eu adoro.